irmãos? Bom estar mais uma vez aqui, rever os irmãos. Dizer que o tempo voa, né? Misericórdia, já tem mais um ano que eu tive aqui, já passou, parece que foi ontem. O tempo está realmente sendo remido pelo Senhor, porque Ele vai voltar. Amém? Trago um abraço da igreja de Leopoldina. Hoje a Sandra está aí. É difícil tirar essa mulher de Leopoldina, mas hoje ela veio, né? Glória a Deus. Veio matar a saudade aí da Kekel. Deus abençoe os irmãos aí. Obrigado, pastora Márcia, pela confiança e mais uma festa e eu poder estar aqui. É um motivo assim de muita alegria mesmo, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó. Quem é que lembra desse marcador de Bíblia aqui? Quem lembra? Olha só. Lembrança do 6º aniversário da Igreja Evangélica em Vilar dos Teles. 6º aniversário. Tem outras aqui também. Eu sempre guardo com muito carinho esse marcador de Bíblia aqui. Porque tem muitos anos isso, glória a Deus. Amém, queridos? Abra sua palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Aleluia. Mateus 25, a partir do versos 1. A minha versão é a revista atualizada no Brasil, embora eu gosto muito da versão internacional que a irmã usou. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, ou seja, meio a meio. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Viai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Quantos podem dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Pai, fala conosco nessa noite. Ó Deus, é um tema extremamente importante, Senhor, principalmente num tempo que vivemos numa igreja letárgica, distraída, ó Deus, desapercebida quanto à vinda do Senhor. Que eu sei que o Senhor quer despertar a tua igreja para esses últimos dias. Por isso, meu Deus, abençoa esta noite. Deus, não a tua palavra, porque a tua palavra já é abençoada, mas pela tua misericórdia, que o Senhor possa me usar, que eu seja apenas um instrumento. Leva toda a mente cativa a tua presença, plugada agora, que nenhum outro pensamento tome conta, para a ponto de nos distrair e nos tirarmos do foco. Fala com a tua igreja, Deus. Obrigado por essa oportunidade. É a minha oração em nome de Jesus, e o povo que ama o Senhor diga amém. Amém. Até que Ele venha. Que tema maravilhoso, né, irmãos? Extremamente sugestivo, importante. Bom, me parece que esse tema veio de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, vírgula, até que Ele venha, Ou
quem sabe, de Oséias 10:12, que diz: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Bom, esses textos ambos falam, da volta de Jesus. Oséias se refere à primeira vinda de Jesus, quando Ele tabernaculou no nosso meio, habitou para realizar a grande obra de redenção da humanidade, mas para aqueles que creem. E 1 Coríntios fala da segunda vinda de Jesus. Então, esse tema está relacionado à volta de Jesus. Há um encontro marcado, amém, irmãos? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O noivo vindo buscar a noiva sendo preparada, adornada para receber o noivo para nesse grande encontro. Então, o propósito de Deus é de encontrar uma igreja pura, uma igreja sem marcas, sem defeitos, sem rugas. Esse é o propósito. Eu me converti em 1986. Então eu conheço a igreja de 1986 para cá. De verdade, eu não vivi a igreja dos anos 50, 60, 70, mas estudando a história da igreja, eu pude observar que a geração da igreja de 50, 60, 70 conhecia muito bem uma doutrina chamada arrebatamento. Quem já ouviu falar nessa doutrina do arrebatamento? Levanta a mão aí para mim. Amém. Poucas pessoas. Porque a doutrina de arrebatamento, ela vai falar exatamente da segunda vinda de Jesus para levar a sua igreja. Mas a igreja dos anos 80 para cá, parece que ela desconhece ou desinteressou por esse tema, por essa doutrina, Então, a maioria do povo que se converteu desses anos para cá, muitos já ouviram falar nessa doutrina. Por que isso? Porque a igreja dos anos 80 mudou o foco. Na década de 80, o Brasil foi tomado por uma doutrina, um movimento que atraiu milhares de pessoas para dentro das igrejas, que é a chamada teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar nessa teologia? Todo mundo já ouviu falar. Então essa teologia, ela distorceu a prosperidade bíblica. Essa teologia, ela trouxe o foco da igreja do céu para a terra. Ela distorceu esse conceito, porque eu creio na prosperidade bíblica, mas essa doutrina distorceu esse conceito, exaltando o sucesso na terra, exaltando as conquistas na terra. Então ela formou uma geração de construtores, de impérios, e não construtores de reino. Quantos estão me entendendo? Então a teologia mudou o foco da igreja, tirou o foco da igreja do céu e pôs o foco da igreja na terra, a ponto de fazer com que as pessoas esquecessem ou deixarem de lado essa expectativa da volta de Jesus. Os acontecimentos ao nosso redor, irmãos, estão nos mostrando: Jesus está às portas. Fala para a pessoa que está falando: Jesus está às portas, meu irmão. Olha só, a parábola das 10 virgens, ela exatamente nunca foi tão atual como nos nossos dias. E é com muito temor e sem nenhum medo de errar, irmãos, que a maioria dos crentes hoje estão como as virgens nécias.
Ou seja, elas estão adormecidas, entretidas com o mundo, ocupadas demais com as coisas da terra, esquecendo-se das coisas do céu. E isso é ruim, querido, porque uma das características da noiva do Cordeiro é o quê? É a expectativa da vinda de Jesus. Eu não creio que o tema dessa festa surgiu, vamos imaginar, da mente da pastora Márcia, ou da mente do Lucas, ou de algum obreiro que chegou, eu sugiro que esse tema seja que ele venha. Não, eu creio que esse tema foi soprado pelo Senhor. É a boca de Deus falando para essa igreja, falando para a sua vida, né? Até que ele venha. É um tema extremamente interessante. Eu vejo como um clamor do céu, para que nós estejamos preparados, para o arrebatamento. Fala para a pessoa que está sonhando, fica preparado que a qualquer momento tu vai, amém? Que tipo de igreja que nós somos? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? É sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite. Portanto, dê máxima atenção ao que vai ser falado nessa noite. O livro de Atos, ela nos mostra o início da igreja. Tudo começa no dia de Pentecostes. Ali nasceu a igreja, como instituição, como corpo. Então, a igreja começa a partir do derramar do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. Lucas, ele vai revelar no livro de Atos o que aconteceu em Jerusalém após o Pentecostes. Lucas, ele vai falar do crescimento, da expansão da igreja. Ele vai falar dos milagres que foram realizados pelos apóstolos, tudo na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Interessante que nós fizemos a festa dos tabernáculos, é uma festa tradicional da nossa igreja todos os anos, e o tema desse ano foi pelo meu Espírito. Então olha que interessante, pelo meu Espírito, e Jesus vai voltar. Então não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade intelectual, não é pelos nossos méritos, é pelo Espírito. Tudo ocorre e acontece pelo Espírito Santo de Deus. Então, no versículo 42 e 43 do capítulo 2, ele vai mostrar como era a igreja. Ele começa falando sobre perseverança na doutrina dos apóstolos. Isso fala de quê? De um posicionamento. Isso fala de quê? De uma atitude em relação ao que eles tinham recebido de Deus, seja na Torá, seja nos profetas e também agora nos ensinos de Jesus. Até esse momento não tinha o Novo Testamento, Então as instruções que eles receberam foi através da Torá, através dos profetas e através dos ensinos de Jesus. Então a igreja, ela decidiu não abrir mão daquilo que ela havia recebido da parte de Deus. Isto é, a igreja não abriu mão, não negociou aquilo que ela tinha recebido de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, a parte A diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, até que ele venha, a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, meu irmão? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que significa perseverar na doutrina dos apóstolos? É não perder as suas raízes, é não perder a sua referência, é não esquecer daquilo que aprenderam. Então, eles tinham Jesus como centro e a Torá e os profetas como fundamento da sua fé. Então,
Quando a Bíblia faz menção à doutrina dos apóstolos, ela está fazendo uma referência aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos dos profetas e aquilo que Jesus havia ensinado aos discípulos, passado aos discípulos, e aquilo passou a ser para eles o fundamento do cristianismo, da sua fé. Então, ele está dizendo que após a morte de Jesus, eles decidiram a não mudar nada, eles não trocaram coisas que eles julgavam ser mais atrativas, eles não implantaram nada que eles julgaram ser mais atrativo, não, porque nós temos uma tendência de modernizar o Evangelho. Nós podemos até modernizar o culto. Hoje nós temos instrumentos musicais, temos uma tecnologia de som, de mídia, tudo bem, isso tudo para facilitar o culto, mas a única coisa que nós não podemos modernizar é a palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém ou não amém? Então, eles não inovaram na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram. Então, diga para o seu irmão: o Evangelho não precisa de inovação. Eles permaneceram naquilo que Jesus ensinou, igreja. Então, a doutrina dos apóstolos era o que? Era cristocêntrica. Não eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos num tempo em que Jesus Cristo não é mais o centro. A palavra de Deus não é mais o fundamento da fé. Precisamos ser uma igreja em que Jesus deve ser o centro e a Bíblia o fundamento da fé. E eu louvo a Deus pelo legado deixado pelo pastor Gabriel a essa igreja. Essa igreja foi firmada, fundada e foi perseverando sempre nesse fundamento da fé. Glória a Deus por isso, meu irmão. Então, as epístolas depois foram escritas para quê? Para proteger a doutrina dos apóstolos, porque muitas outras doutrinas surgiriam após o advento da morte de Jesus. Então, os pais da igreja, os apóstolos, eles escreveram as doutrinas exatamente para quê? Para proteger a igreja dessas doutrinas falsas. Eu ia falar as doutrinas, mas não vai dar tempo. A doutrina do homem, a doutrina dos demônios, a doutrina dos fariseus, dos saduceus. Então, o apóstolo Paulo, ele ele orienta ao seu filho na fé, Timóteo, a alimentar a igreja ou ao rebanho com uma boa doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, só ouça. Se o rapaz puder botar aqui, se for rápido: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina os que têm seguido. Então, rejeita as fábulas que profanas e de velhas e caducas, exercita-te pessoalmente da piedade. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, não fuja daquilo que você aprendeu, não fuja das raízes do cristianismo. Ensina a igreja, alimenta a igreja com a doutrina dos apóstolos, porque não podemos viver o evangelho de fábulas. É isso que Paulo está dizendo. Fábulas são pequenas histórias em que os personagens são animais e se apresentam em situações que eles nos passam alguma lição e ensinamento. Assim, os animais nas fábulas tornam-se exemplos para os seres humanos. Então, quando Paulo está falando de fábulas, ele está se referindo ao evangelho criado pelo homem, porque é muito fácil criar um evangelho, amém? É fácil ter um evangelho para a nossa vida, é fácil ter um evangelho para a nossa casa, é fácil ter um evangelho para a sociedade, o evangelho das facilidades, o evangelho que nos convém. E é exatamente atrás desse evangelho que as pessoas estão correndo, irmão.
Hoje a igreja está andando na rota inversa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele exortava a igreja a viver o evangelho verdadeiro. E hoje nós vemos um evangelho diferente desse que Paulo pregava, por causa exatamente da modernidade, da permissividade, né? Hoje, infelizmente, irmãos, tem pessoas que trocam igrejas sérias, ministrações sérias, por ministrações carregadas de humanismo. Você sabe que o humanismo é a doutrina do homem sendo o centro de tudo, que só preenche os nossos egos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, mas não muda a vida da pessoa. Ministrações que não produzem mudança de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Timóteo 4,3: pois haverá tempos, e nós estamos vivendo esse tempo, que não suportarão a sã doutrina, um comércio em torno da vida fácil, é que nós estamos vivendo hoje, uma mistura, uma mesclagem, que as pessoas estão chamando de evangelho, mas não o evangelho que Jesus ensinou, que o apóstolo pregava, e que ele exorta a Timóteo a ensinar o seu rebanho. O evangelho de tudo pode, tudo é lícito, tudo convém. Então a igreja precisa voltar às raízes doutrinárias, O que acontecia quando as pessoas se convertiam? Lá em livro de Atos, no capítulo 19, vai falar isso. As pessoas se convertiam, elas chegavam em casa, tiravam aquelas imagens, aqueles livros, de heresias, levavam para a praça pública, queimava, ou seja, rompia. Hoje muitos estão crendo em Jesus, e em vez de confessar suas obras e deixá-la, estão levando para dentro da igreja, irmão. Estão levando as práticas pagãs para dentro da igreja. O que é profano está sendo santificado. Então nós vamos ver vários tipos de festas mundanas que está sendo feita dentro da igreja, com outro nome. Então o evangelho das fábulas venha como está e permaneça como está. A doutrina dos apóstolos venha como está e seja transformado no novo homem, na nova mulher, criada em Cristo Jesus para boas obras. O evangelho das fábulas é o evangelho de concessões. Para quê? Para que o pecador não se sinta ofendido. A doutrina dos apóstolos confronta o pecado e provoca um arrependimento genuíno. O evangelho de fábula é o evangelho sem compromisso com os valores do reino, mas a doutrina dos apóstolos leva-nos a viver os valores do reino. Quantos os irmãos estão compreendendo, irmão? Amém? Então a fábula é antropocêntrica, o homem é o centro de tudo, mas o evangelho de Jesus, a boa doutrina, é cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo, é tudo por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então nós vivemos um tempo onde Jesus Cristo não é mais o centro, a palavra de Deus não é mais o fundamento da fé, irmãos. Eu não estou inventando, é só você olhar ao redor e você vai ver o nível que está o evangelho hoje. Mas nós precisamos de uma igreja, e essa igreja certamente não atrai muitas pessoas, mas uma igreja em que Jesus Cristo deve ser o centro, e a Bíblia o fundamento da fé. Então Jesus vem buscar uma igreja alinhada com esse valor, alinhada com esse princípio. Então, até que Ele venha, a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Amém?
Então, até que ele venha, repete comigo, até que ele venha, eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Até que ele venha, a igreja precisa imitar Cristo em tudo, repetir o que ele fez, reproduzir as suas atitudes. Eles perseveravam em imitar a Cristo. Eles falavam como Jesus falava, eles se comportavam como Jesus se comportava, eles agiam como Jesus agia, e eles eram uma reprodução de Jesus Cristo. Você é uma cópia, você é uma reprodução de Jesus. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado: você é uma xerox de Jesus. Você entende o que significa a palavra cristão? Um imitador de Cristo. Então, o que nós precisamos entender, que a nossa pregação é a nossa vida. Amém? É a nossa vida. O que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Quantos estão entendendo? Então, queridos, as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós nos parecemos com alguém. Com o papai? Com a mamãe? Não, com Jesus Cristo. Ah, meu Deus! Será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo Jesus em nós? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu hoje, se eu fosse me converter e dependesse de atitude de crente, eu ia ter muita dificuldade para me converter. Os crentes hoje se parecem com tudo. Lógico que tem a exceção, né? Tem a exceção. Pode dizer amém aí? Tem a exceção. Mas a maioria, irmãos, esmagadora dos crentes, não reproduzem Jesus. Mentem, compram e não pagam, perseguem, são fofoqueiros. Bom, de fofoqueiro todos nós temos um pouco, né, irmão? De maluco, médico e doente, fofoqueiro, médico, maluco e fofoqueiro, nós temos mais um pouquinho. Tem um amigo meu interessante, ele fala assim: eu não gosto de fofoca, a única fofoca que eu gosto é que eu conto. Então, a igreja precisa se parecer com Jesus, irmão. Uma pergunta se faz necessária: nós estamos nos parecendo com Jesus? Pergunta para a pessoa que está: você se parece com Jesus? Vira para o outro para não pensar que é perseguição. Fala: você se parece com Jesus? Quem já leu esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Já leram esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu vou só te dar uma pincelada. Ele narra uma profunda mudança que ocorreu quando um pastor desafiou a sua igreja como Jesus falava. Eles passaram a se comportar como Jesus se comportava. Eles passaram a agir como Jesus havia. E à medida que eles iam aceitando esse desafio, coisas incríveis começavam a acontecer naquela comunidade, na vida das pessoas e na vida das pessoas que rodeavam aquelas pessoas. Então a pergunta é: o que Jesus falaria? Como Jesus se comportaria? Como Jesus agiria no meu lugar? E isso passou a ser a orientação, para as ações daquele grupo, e causou, irmãos, uma reviravolta sem precedentes. Isso é o que Jesus faria nessa situação que eu estou envolvido. O que Jesus faria? Então, eu não sei se hoje existe, porque eu já estudei, tem tanto tempo que eu já até esqueci o que eu estudei, tanto tempo que tem. Caderno de caligrafia, tem hoje ainda? Existe, O caderno de caligrafia, o que ele fala? Quando a professora via que a nossa letra era horrível, aí ela mandava a mamãe comprar um caderno de caligrafia. Eu tinha vários, melhorou um pouquinho, é verdade,
Ajudou um pouquinho. Mas ela escreveu uma frase, e o que aconteceu? Eu não sei se hoje é assim. Você vai repetindo aquela frase até que a tua letra se pareça com a letra da professora, não é assim? Então é assim que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos reproduzir as atitudes de Cristo até que nós nos tornemos o mais parecido possível com Ele. Paulo tinha esse entendimento. Ele fala em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Caramba, é muito desafio, não é? Você pode chegar no seu trabalho e dizer assim: olha galera, olha para cá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode chegar na academia que você vai malhar e dizer assim: aí irmão não, ô turma aí, presta atenção aí agora, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau, hein? É muita responsabilidade, né? Então até que Ele venha, a igreja precisa imitar Jesus. Quantos estão entendendo? Então até que Ele venha, eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Até que Ele venha, eu preciso imitar Cristo em tudo. Até que Ele venha, a igreja precisa obedecer a Deus de todo o coração. Todo princípio de obediência só terá validade espiritual, se ela for fruto de um coração contrito. Não pode ser uma obediência fruto de uma forçação de barra. A obediência só terá validade se ela for uma resposta espontânea à voz do Senhor. Ou andamos por regras, ou andamos por princípios. A minha obediência não pode ser consequência de uma regra da igreja. A igreja diz não pode isso, a igreja diz não pode aquilo, e você obedece porque a igreja está dizendo que não pode isso e não pode aquilo. Você está obedecendo uma regra. Sabe o que vai acontecer? Se você sair da igreja e for para outra que pode, você vai começar a fazer aquilo que na igreja não pode. Mas na Maranata não pode fazer tatuagem. Não pode. Aí os irmãos não fazem, porque não pode, é uma regra da igreja. Aí quando os irmãos saíram da igreja, a primeira coisa que fizeram, tinha um pastor, que era um pastor nosso, saiu da igreja, foi para uma igreja de Juiz de Fora, onde o pastor é tatuado da cabeça aos pés. O que ele fez? Tatuou, também está todo tatuado hoje. Mas na Maranata não podia, a obediência dele era por regra, e não por um princípio. Quantos estão entendendo, irmão? Eu não faço isso porque a igreja que eu frequento não permite. Regra, irmão. Agora, eu não faço isso porque Deus não permite. Princípio. Tu pode ir para qualquer lugar, o princípio vai estar com você. Se na igreja que você vai, as pessoas se tatuam, pode se tatuar, mas você não vai se tatuar porque você vive debaixo de um princípio e não de uma regra. Quantos estão entendendo? Amém? Obediência de todo o coração é uma obediência de princípios, irmão. É deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, e a partir daí seremos guiados por aquilo que ela produz em nós. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Por isso o salmista diz, eu guardo. Algumas versões diz, eu escondo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então toda a obediência de princípio, irmão, não precisa de fiscalização. Eu vi ontem um vídeo, achei muito engraçado, do crente que bebe.
Você já viu? Um cara da internet, aí ele faz uns videozinhos. Então ele entrou num restaurante, aí olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém, ele pediu uma cerveja. Aí a irmã chegou: ô irmão fulano, está bebendo? Não, isso não é bebida não. Como é que não é bebida, irmão? Hackner, não, isso é azeite. É azeite. Mas é azeite? Não é azeite não. Ele é azeite, sem estar com a salada. Então põe para mim ver. Aí eu ponho para mim. Aí ele botou azeite na cerveja. Muito engraçado. Aí aparece aí no supermercado, ele olha para um outro, olha para o outro, né? Aí põe um fardozinho de cerveja, joga o papel higiênico por cima, aí faz. Aí vai com o carrinho dele. Quando ele chega no caixa, a irmã: Pai do Senhor, meu irmão. Aí quer dizer, então é muito interessante isso, né? Então, não precisa ninguém te fiscalizar, irmão. Quando você obedece por princípio, quando você obedece por regra, aí tu tem que ficar ligado, né? Não precisa ninguém ficar nos cobrando obediência. Porque o sentimento de obediência, ele entranhou na nossa alma, virá como um padrão de comportamento. Romanos 6:17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que foi-te entregue. Uma vez libertado do pecado, foi-te feito servo da justiça. Aleluia! A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Pouquinho antes, no versículo 14, Paulo vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Então, o que me tornou liberto do pecado? A decisão de obedecer a Deus de todo o coração. Eu preciso que a palavra de Deus ela entre no meu coração, para que eu possa ter domínio sobre o pecado. Amém, igreja? Então, até que ele venha, a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Até que ele venha, a igreja precisa imitar Cristo em tudo. Até que ele venha, a igreja precisa obedecer a Deus de todo o coração. Até que ele venha, a igreja precisa ser adornada pela doutrina dos apóstolos, né? Nós precisamos entender que a doutrina dos apóstolos é um adorno. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, ele fala dos deveres do crente, e no versículo 10, na parte final, ele diz: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Então, o que é um adorno? O que é um adorno? É aquilo que pode embelezar, é aquilo que pode tornar alguma coisa ou alguém mais atraente. E se tratando de seres humanos, o adorno é aquilo que vai completar a vestimenta. Para os homens é um relógio, é um anel, é um brinco, não. É um cordão, amém? Isso é um adorno para o homem. É uma pulseira. Para a mulher, o adorno é o que? Uma maquiagem, um brinco, um colar, uma bolsa, um anel, mas tudo sem exagero, porque senão vira árvore de Natal. Então, a doutrina dos apóstolos, ela vai fazer o quê? Ela vai ser como um adorno para nós. Porque legal quando você está com um vestido bonito, com um colar bonito, a pessoa chega: poxa, colar bonito, que brinco bonito, que relógio bonito, porque o que chamou a atenção foi o adorno. Então a doutrina dos apóstolos para nós tem que ser um adorno, ou seja, a doutrina dos apóstolos que tem que chamar a atenção das pessoas para nós. Ela vai nos apresentar como seguidores de Jesus. Cristianismo, irmão, não é uma religião no sentido sociológico. Cristianismo é uma cultura. O que é a cultura de um povo?
conjunto de tradições, hábitos, comportamento, costumes, valores, leis, línguas. Então o cristianismo é uma cultura, ser cristão é um estilo de vida, né? Isso está ligado ao nosso jeito, irmão, de ser, de viver, de nos comportar, de agir. E cristianismo é muito mais do que vir à igreja, mas é importante vir à igreja, porque aqui na igreja você recebe a instrução da sã doutrina. Aqui na igreja Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É importante vir à igreja. Não dá para ser Cristo em casa, né? Então é importante vir à igreja. O cristianismo é muito mais do que vir à igreja. O cristianismo é muito mais do que professar uma confissão religiosa ou uma convicção religiosa. Ser cristão é adotar um padrão de vida. Ser cristão é adotar um estilo de vida. Ser cristão inclui a maneira que eu me visto, a maneira que eu falo, a maneira que eu lido com as minhas coisas na sociedade, irmão. Cristianismo é cultura do reino de Deus. Repete comigo: cristianismo é cultura do reino de Deus na minha vida. Amém? Não é uma religião. E o que me impressiona é o nível de religiosidade disseminada em toda parte, irmão. Enquanto eu pensar que cristianismo é uma religião, eu serei um religioso. E o grande problema de Jesus foi com o quê? Com a religião. O grande confronto e embate de Jesus era com quem? Com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. E não, o religioso, né, é aquele que se comporta de um jeito na igreja, mas em casa, no trabalho, na escola, se comporta de outro jeito. Por isso tem gente que se veste para vir na igreja de um jeito, no seu dia a dia se veste de outro jeito. Religioso. Tem gente que na igreja fala de um jeito, no seu dia a dia fala de outro jeito. Religioso. Tem gente que numa igreja é uma coisa, lá fora é outra. Glória a Deus que não tem ninguém assim aqui, amém? Então, quando o cristianismo se tornar uma cultura, um estilo de vida, ele vai influenciar no nosso modo de vestir. Não vai precisar o pastor falar para a irmã: essa saia aí, misericórdia. Não dá para o pastor ficar questionando. Não precisa, é o estilo de vida do reino. A pessoa, ela vai se vestir, ela vai falar, ela vai se comportar, tanto aqui dentro como lá fora, da mesma maneira. Quantos estão entendendo? Quem que já, é claro que você já viu um camaleão, todo mundo aqui já viu um camaleão. Tu já viu que o camaleão, ele muda de cor? Se ele está no mato verde, se ele parar aqui, ele vai ficar verdinho. Se ele parar aqui, ele vai ficar na cor dessa caixa. Se ele sentar no banco, aí ele vai ficar da cor do banco. Por quê? Porque ele tem células que têm pigmentos de diversas cores. E quando ele está próximo de uma cor, os outros pigmentos eles se retraem, e a cor do que está, onde ele está próximo, prevalece nele. Esse fenômeno chama mimetismo. Então ele fica da cor do ambiente que ele está. Então tem muito crente que é camaleão, ele muda de acordo com o ambiente. E eu vou te fazer uma pergunta: o ambiente corrompe? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o ambiente corrompe? Sim ou não? Os religiosos, sim. Porque o religioso, ele se corrompe com o ambiente.
É o sal que pega o gosto da carne ou a carne que pega o gosto do sal? É a luz que deixa se envolver pela escuridão ou é a escuridão que se deixa envolver pela luz? O navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. Amém, igreja? Então, a igreja, que na verdade é eu e você, pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Eu vou repetir. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Estar adornado pela doutrina dos apóstolos é não permitir que influências externas influenciem o nosso comportamento. E nós somos, a verdade é essa, irmão, nós somos ou Maria vai com as outras. É muito mais fácil o mundo nos influenciar do que nós influenciarmos o mundo. Essa é a realidade. Então, estar adornado pela doutrina dos apóstolos é eu saber que eu não posso deixar o mundo me influenciar, afetar a minha fé, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não. Então, estar adornado pela doutrina dos apóstolos é exatamente ser o que eu sou aqui dentro, lá fora. Quantos estão entendendo? Então, para fechar, até que ele venha, a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Até que ele venha, a igreja precisa imitar Cristo em tudo. Até que ele venha, a igreja precisa obedecer a Deus de todo o coração. Até que a igreja venha, eu preciso ser adornado pela doutrina dos apóstolos. Até que ele venha, a igreja precisa manter a sua identidade. A igreja perdeu a sua identidade. Ela está negociando valores, posicionamentos, inovando, inventando, por isso perdeu a sua identidade. Eu estou falando de identidade cristã. Uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem personalidade. O mundo precisa saber quem nós somos. Fala para a pessoa do mundo precisa saber quem é você. Atos 11, 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles ganharam uma identidade. O que eles identificou como cristão? Foi a doutrina dos apóstolos. O que estava sendo ensinado, o fundamento da fé cristã. Então, eles foram identificados como seguidores de Cristo. Essa é a nossa identidade. Você é uma seguidora de Cristo. Você é um seguidor de Cristo. Então a igreja precisa manter essa identidade. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Pelo quê? Pela nossa identidade, a nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de se comportar, que nos identifica como cristão. Pastor, quero contar uma bênção. Conta aí, meu. 5 anos passei na faculdade, glória a Deus, ninguém soube que eu era cristão. Não. Você sabe que eu não sei se já contei aqui, eu tenho 2007, né, para 2024, os matemáticos de plantão aí, vê quantos anos que eu estou na academia, na mesma academia. Eu entrei para a academia, eu tinha 104 quilos, hoje eu tenho 100.
Em 20 e tantos anos perdi 4. Melhorou um pouquinho, né? Misericórdia. Não, mas agora é músculo. Brincadeira. Mas eu entrei na academia porque eu queria subir o Monte Sinai. E eu fiquei sabendo que um pastor foi subir o Monte Sinai e morreu. Porque não é fácil não, são 4 horas subir do morro. Tem que subir meia-noite para chegar às 6, porque o Monte Sinai fica no deserto. Então 6 horas você vê o nascer do sol nas montanhas do Sinai, é uma coisa linda, uma unção poderosa. Quando dá 6h30, 7 horas no máximo, tem que descer. Aí nós descemos 6, chegamos 8 e pouco, lá embaixo, e o sol já está rachando. Tu sobe um frio o deserto tem isso. À noite é um frio sobe com roupa, com touca, com tudo, casaco, luva. Quando desce o sol arranca tudo. Então é uma subida muito difícil. Começa a subir meia-noite, chega às 6. É muito, muito íngreme. Então eu fiquei assim, eu não tenho condição de subir não. Eu já fui, inclusive na viagem que eu fui, muitos desistiram no meio do caminho e pegaram um táxi camel, né? Pegaram um camelo para terminar a subida. Então eu fui para a academia. Eu estou na academia até hoje. No outro dia, uma pessoa virou para mim e falou: escuta, cara, te conheço um tempão, cara. Qual é teu nome? Porque só me chamam de pastor. Ninguém sabe meu nome na academia. Poucas pessoas. O rapaz veio: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Ricardo. Cara, todo mundo chama de pastor. Eu pensei que fosse apelido. Eu falei: não, eu sou pastor evangélico e faço questão, né, de manter a minha identidade. Entendeu? Então nós precisamos manter a nossa identidade, irmão. A pessoa tem que olhar para nós e nos identificar como um cristão, irmão. Não por causa da minha carteira de membro, não por causa dos jargões gospel, varão, varoa, amado, amada. Aliás, um irmão chegou numa loja para comprar, aí o vendedor chegou: amado. O cara olhou para ele assim, né? É jargão gospel dentro da igreja, né? Varão, tu vai falar para um cara lá fora: aí varão, ele não vai entender nada. Está me chamando de vara grande, irmão? Então nós não podemos ser conhecidos como por causa desses jargões gospel que a gente tem. Não, querido, mas por causa da nossa maneira de nos comportar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de lidar com as coisas do cotidiano. Os irmãos estão entendendo, irmão? É isso que vai nos denunciar como cristãos, como imitadores de Cristo. Hoje em dia, irmão, se tu olhar aí alguns crentes aí, vai dizer: esse cara é o que? Cristão? Jesus é assim? Eu não sabia que Jesus comprava e não pagava. Eu não sabia que Jesus falava mentira. Eu não sabia que Jesus falava palavrão. Eu não sabia que Jesus gostava de uma morinha. Morinha que eu estou falando não é loura não, é aquela gelada, né? Não. Quando nós vivemos conforme o ensino que nós recebemos, somos reconhecidos como cristãos. Isso é identidade cristã, isso é posicionamento, isso é ser igreja, é fazer o mundo reconhecer que nós somos sem reivindicar o que somos. Eu sou homem de Deus, grandes coisas. Essa mulher de Deus não precisa. Você não tem que fazer propaganda de você. É a sua vida que vai dizer: aquele cara é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Lembra quando o profeta Eliseu, ou Elias, eu acho que é o Eliseu, ele passava em Sunem e tinha uma mulher rica, e ela convidava ele para fazer uma refeição na casa dele, na casa dela, antes dele seguir viagem. E ele fazia sempre, né? Um dia ela virou para o marido dela, perdão, e ela virou para o marido dela e falou assim: o que ela falou? Quem lembra?
vejo que esse homem é um homem de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu imagino que quando Elias chegava na casa dela, a forma dele falar, a forma dele se comportar, a forma dele agir, denunciava isso. Ele não precisava. Você não precisa fazer uma propaganda que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus. Quem tem que fazer essa propaganda são as pessoas que convivem com você. Quantos estão entendendo, irmão? As pessoas vão ver pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, e a gente tem que ter muito cuidado mesmo, irmão, muito cuidado. Eu já contei essa experiência aqui. Uma vez eu fui fazer matrícula das minhas filhas, estudava no colégio particular, mas a situação ficou complicada. Eu fui colocar num colégio público, e lá em Leopoldina tem um colégio, ginásio, que é o melhor colégio público. Só que para fazer inscrição lá é uma fila. Agora até acabou, era uma fila quilométrica, porque todo mundo queria pôr o filho lá. Agora acabou, porque as crianças estudam no próprio colégio do bairro. Então, eu falei com a mulher, ela falou assim: não, a inscrição vai começar em fevereiro. Aí eu falei assim: tá bom. Quando chegou em janeiro, o irmão da igreja falou: pastor, já fez a inscrição das crianças? Eu falei: não, só em fevereiro. Não, já começou. Eu acho até que já está acabando. E eu fiquei assim transtornado. Eu falei: não é possível, amanhã eu vou chutar o balde com aquela mulher, porque ela me falou que era em fevereiro e tal. O diabo só trabalhando na minha mente. Isso domingo à noite. Segunda-feira cedinho eu cheguei lá. Aí a mulher veio: pois não. A mulher ficou me olhando. Tinha uma senhora sentada, ela olhou para mim: o senhor fala tão bonito na rádio. E eu, irmãos, que vergonha, que vergonha. Eu, assim, não xinguei a mãe dela, mas falei exaltado: você falou que era fevereiro. E ela, não, mas peraí, eu não tenho culpa, a diretora mandou antecipar. E ela saiu, falou: não vou conversar com você. Cara, aquilo para mim foi assim, sabe? Aí eu, irmã, me perdoa, mandei chamar ela, pedir perdão na frente de todo mundo. Aí o senhor não deixou nem eu falar. E tu acredita que já tinha acabado, mas ela arrumou 2 vagas para mim? Quer dizer, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Você pensa que as pessoas não estão de olho em você? Estão de olho em você, cara. Aliás, eles têm inveja de você, porque eles querem ser o que você é. Mas eles não conseguem ser o que você é, porque você é, porque Cristo está em você, não é porque você é. Quantos estão entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais cidade pequena, que todo mundo te conhece. Você pensa que não te conhece, mas às vezes eu estou andando na rua: pastor Ricardo, não sei o que. Eu estava no posto um tempo atrás aí tinha um casal, um senhor, um senhor e uma senhorinha num Fusca. Aí eu conversando lá com um frentista, aí o marido saiu do carro: você é o pastor Ricardo? Ele: sou eu. Bem que a minha mulher falou, eu conheci você pela tua voz rouca, a gente escuta o seu programa todo dia. Então olha só, eu fui numa churrascaria um pouquinho antes de Leopoldina, aí sentei, aí começamos, foi eu e os irmãos da igreja, era a reunião das mulheres, aí nós decidimos ir para a churrascaria, bom demais, né? Aí chegamos lá, começamos a conversar, aí o garçom: o pastor Ricardo. Eu ouço o seu programa. Aí eu falei: beleza, me dei bem, né? O garçom conhece a gente, ele deu uma moral na nossa mesa. Mas então a gente tem que ter cuidado, irmão, sabe? Porque nós há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, elas não vão falar: tá vendo? É crente, tá vendo? Diz que é crente. Isso é terrível. Então a nossa identidade precisa ser mantida. Nós somos cristãos, e como cristão nós temos que pensar, agir e nos comportar como Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha que coisa interessante, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, eu vou correr que está passando a hora, se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar,
se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas não é isso que eu quero falar. Olha o que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele diz: o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não diz: o povo que me chama pelo meu nome. É diferente, irmão. Você já parou para pensar sobre isso? É diferente. O meu povo que se chama pelo meu nome é diferente do meu povo que me chama pelo meu nome. Deus está dizendo: se o meu povo, que é conhecido por causa do meu nome, aleluia. Eu, quando fui para Leopoldina, eu estranhei muito uma prática que é muito comum no interior. Você é conhecido pelos pais que te geraram, não é isso? Quem é do interior aqui? Não é assim? Aí eu chegava numa loja: você é filho de quem? Você é da família qual? Aí eu falava: não sou de Leopoldina, não. Elas, né? Então, as pessoas, elas são identificadas por causa do pai, da mãe e da família. No mundo espiritual também, nós somos identificados por causa do nome do nosso pai. Que pai? Jesus. Lembra no livro de Atos? Manifestou uns demônios lá, e os judeus foram lá, que foram expulsar o demônio. Aí chegaram lá: eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou assim: quem é você? Nunca te vi nem mais magro, nem mais gordo. Você está querendo me expulsar? E a Bíblia diz que ele avançou sobre esses judeus. Mas o que o demônio falou? Eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus. Então, Paulo, ele foi identificado por causa de Jesus. O demônio, ele conhecia Paulo por causa de quem? Por causa de Jesus. Você é conhecido no mundo espiritual por causa do nome de Jesus, aleluia. A igreja tem uma identidade, você tem uma identidade, você é filho de Deus, você é filha de Deus, aleluia. Até que ele venha. A igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu estou repetindo que a repetição é a mãe do nosso aprendizado. Até que ele venha, a igreja precisa imitar Cristo em tudo. Até que ele venha, a igreja precisa obedecer a Deus de todo o coração. Até que ele venha, eu e você precisamos ser adornados pela doutrina de Cristo. Até que ele venha, a igreja tem que manter a identidade. Eu encerro lendo Atos capítulo 1, versículo 11, e que disseram: varão galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós é assunto aos céus, virá, aleluia, do modo como o viste subir. 1 Timóteo 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada de trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Uma igreja preparada, uma igreja pronta. Jesus vem.
Tem um hino que o Lucas já falou que vocês não conhecem. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva. Jesus dizendo para você: vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva. Aleluia. Feche teus olhos. Declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Declaramos a nossa reverência a Ti. Tu és o lindo noivo. Tu és o amado da nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor. Queremos ser tocados por Ti. Se sinta à vontade no nosso meio. Nós estamos aqui para declarar que Tu és lindo. Aí a igreja em resposta diz: meu lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te abraçar, meu